Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Linguagem de Programação 2. Na videoaula de hoje nós iremos aprender a como atualizar uma linha em um arquivo texto, utilizando a linguagem Java. Para dar início, pessoal, vamos começar aqui fazendo uma correção na nossa funcionalidade de remoção. No nosso vídeo anterior, nós tratamos da remoção e há um erro quando a gente tenta remover uma linha de um arquivo que contém mais de 2 registros. E o motivo desse erro está na falta da quebra de linha, que não é adicionada quando eu gero o arquivo. Então, cada linha que contém os campos separados por ponto e vírgula, deve existir ao final dessa linha uma quebra de linha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar essa checagem aqui, ó, que a gente fazia para adicionar uma quebra de linha após um arquivo estar em branco, que não vai ser mais necessário. E eu vou corrigir essa questão de sempre ter uma quebra de linha em todas as linhas que eu estiver inserindo no meu arquivo. Então, aqui é minha variável string, arquivo. E nessa variável string que eu gero aqui em cima, concatenando as linhas, eu vou colocar sempre após o final de cada linha uma quebra de linha, que é representada pelo caractere ASCII contra a barra N. Então, toda vez que um editor de textos, Notepad, por exemplo, encontra esse sinal, ele entende que é uma quebra de linha, ele não imprime esse caractere, tá? Ele simplesmente dá uma quebra de linha. Então, colocando isso aqui, ó, em cada linha dessa string que nós montamos na última videoaula, não é mais necessário aquele if aqui embaixo, porque todas as linhas já terão a sua própria quebra de linha, o que simplifica bem o código também. Agora vamos testar, né? Eu vou executar aqui. Agora, vamos marcar aqui professor, vou mandar ele imprimir, não tem nada no arquivo. Vou cadastrar aqui 3 registros. Então, eu tenho 3 registros cadastrados. Antes de eu fazer essas alterações que eu mostrei para vocês, quando eu excluía qualquer um desses registros, o arquivo ficava com apenas uma linha. Isso porque as quebras de linha que não existiam, quando eu monto aquela string arquivo na mão, né? Se eu não colocar a quebra de linha, fica tudo numa linha só. E aí, quando ele vai escrever no arquivo, ele escreve só as 5 primeiras colunas. E sendo assim, eu perco todos os registros. Para que isso não ocorra, eu coloquei aquela quebra de linha sempre que eu estiver concatenando as linhas do meu arquivo. E agora, basta escolher um registro qualquer para a gente tentar excluir. Vou tentar o do meio, tá? Depois eu excluo o último e o primeiro. Então, eu vou excluir todos. Só para ver se está funcionando essa correção. Então, eu vou colocar aqui 4. Vou remover o do meio, que é o 3. Desejo remover o 3. Não, o do meio, na verdade, o do meio é o 2, né? Isso, o do meio é o 2. Então, vamos aqui remover. Vou remover o 2, sim. Imprimir, tá lá removido. Agora removo o 1, sim. Removido e vou remover o 3 também. 4. 3, sim. Remover. Se eu imprimir agora, não tem mais nada. Então, funcionando, pessoal. Agora eu vou adicionar de novo os registros para a gente fazer o teste da funcionalidade de atualização, que é o foco da videoaula de hoje. Então, vou colocar tudo 1 aqui. Tudo 2. Só para teste. Agora, tudo 3. Então, tenho 3 registros inseridos. Posso inserir até mais um, se a gente quiser ter mais dados para atualizar depois. Então, tá lá, funcionando, tanto a exclusão quanto a inserção. Agora, nós vamos implementar a atualização. Então, a atualização, pessoal, ela vai consistir
da busca também por SIAP do registro que vai ser atualizado. E depois vai ter uma pergunta. Você deseja atualizar o campo nome? Você deseja atualizar o campo SIAP? Você deseja atualizar o campo CPF? E assim por diante. Então vai haver uma pergunta para que o usuário decida se ele quer ou não atualizar cada um dos campos. Então é dessa forma que nós vamos implementar. Então vamos começar. Vou fechar aqui no X, vou interromper a execução do código. Minimizei. E o começo da nossa função de atualização, ela é exatamente igual o começo da nossa função de remoção. Eu vou limpar a tela, eu vou exibir o título, eu preciso de uma variável booleana encontrada, eu tenho que procurar um registro a partir de um SIAP, por exemplo, tá? Eu vou manter esse padrão. Eu faço aqui a busca do SIAP, eu concateno o arquivo tirando apenas o SIAP que foi encontrado, porque esse SIAP que foi encontrado eu vou modificá-lo antes de inseri-lo novamente no arquivo. Então, eu vou montando as minhas linhas aqui, uma a uma, sem o SIAP que eu busquei. E aí, através desse objeto professor, eu altero cada um dos campos e insiro novamente no arquivo os dados atualizados. Então, o que pode acontecer é o seguinte, se uma determinada informação que eu estiver buscando estiver no meio do arquivo, quando eu fizer a atualização, essa informação vai ser colocada ao final do arquivo, tá? Então, é essa que vai ser a nossa lógica aqui do nosso código. Então, até essa parte aqui do encontrado é exatamente igual. Do encontrado aqui para frente é que nós vamos mudar, né? Que quando na remoção, quando a gente acha o encontrado, a gente pergunta para o usuário se ele quer realmente remover, e até que ele digite S ou N, ele fica num loop. E agora não vai ser assim mais. Eu vou ter, na verdade, agora um loop, um do while, para cada um dos campos que a gente quer atualizar. Então, vamos copiar essa parte aqui. Eu dei um Ctrl C. Vou colocar aqui Ctrl V. E vou começar a adaptar. Então, a primeira adaptação é mudar o nome da função. Agora, em vez de remover, vai para atualizar. Aqui também eu vou pôr atualizar. Aqui eu vou manter exatamente igual, a lógica é a mesma. Mesma coisa que não muda nada. O que muda é aqui para frente, ó. Então, aqui, se for encontrado, então eu vou ter agora um comportamento um pouco diferente. Então, a ideia é que eu tenha um do while para cada campo que eu tenho aqui no meu arquivo. Para não ficar um código muito grande, eu fazendo um do while aqui para cada um, eu vou fazer uma função e eu vou chamar essa função para cada campo, porque dessa forma eu economizo linhas de código. Então, vamos começar a fazer uma função que eu vou aqui nomear vou chamar ela de atualiza campo. Então, o objetivo dessa função é evitar que eu tenha que fazer esse do while para cada campo. Então, eu crio uma função e chamo ela para cada campo, em vez de criar ela para cada campo. Então, vamos criar aqui, ó. Eu vou criar como private, porque ela só vai ser chamada dentro da nossa própria classe. Ela vai retornar uma string, que vai ser o novo valor que vai ser inserido naquele campo. E eu vou chamar ela de atualiza campo. Eu vou passar como parâmetro uma string com o nome do campo. Então, vou chamar de nome. E vou também passar uma string com o novo valor que vai ser inserido neste campo. Então, eu passo o nome, por exemplo, eu vou atualizar o campo SIAP. Na minha variável string nome vai estar escrito SIAP. E na minha variável valor vai estar o valor atual do SIAP, sendo que nós poderemos ou não atualizá-lo dependendo da resposta do usuário. Então, eu vou criar uma variável scanner para perguntar, né, para armazenar a resposta do usuário, se ele quer ou não atualizar e depois ler o valor, caso ele queira. Então, eu vou chamar de entrada, new, scanner, system.in. Vou colocar a codificação, porque nós estamos lendo acentuações a partir do console do Java. E vou criar uma string para ler as opções. E agora, em vez de eu fazer um case para ler as opções, eu vou fazer uma estrutura if-else, tá? Eu vou usar o do while, assim como a gente já usava lá na remoção, e como a gente usa nos menus, a gente usa um do while. Mas eu não vou usar um switch case aqui dentro, eu vou usar um if-else, só para mostrar para vocês que a gente consegue fazer também a mesma coisa com if-else.
Então, eu vou colocar aqui a mesma condição de parada que nós tínhamos lá, que é not op equals a opção, né, que a gente quer que digite, que é S ou N, né, da mesma forma que está a outra lá, né. Então, aproveitar aqui, copiar isso aqui, ou seja, not igual a S ou not igual a N, que é as duas opções que eu quero que o usuário digite, né. Então, tem que ficar nesse laço até que ele digite S ou N. E agora eu vou instruir o usuário do que ele tem que fazer. Então vamos lá, Salt. Eu vou tirar o LN para digitar na frente. Deseja alterar o campo. Aí o nome do campo. Então agora eu concateno com o nome do campo que foi passado como parâmetro, que eu chamei aqui de nome. Depois que eu concateno aqui, eu vou colocar para ele digitar S ou N. S barra N. Para ele saber que ele tem que digitar S ou N, se ele quer ou não atualizar um determinado campo. Muito bem. Agora eu vou ler a resposta, né? Se foi S ou se foi N. Next line. Agora eu vou fazer o teste para verificar o que foi digitado no meu OP. Então, se op.equals for S, eu vou fazer a atualização. Se não, else if. E é bom com o se não se, né? Porque eu vou ter que fazer o se não se N. Na verdade, eu vou fazer uma coisa melhor aqui. Eu vou fazer um se não se not OPN. Ou seja, é como se fosse a opção default lá, né? Então, not op equals n. Então, se não for igual a n, se for igual a s, beleza, entra aqui dentro. Se não for igual a n, eu vou exibir a mensagem que tem que ser s ou n. Então, system.out. Agora pode ser println, não há problema. Println. E aqui dentro eu vou colocar opção inválida. Então, esse aqui equivale à opção default. O N, eu não preciso criar uma opção para o N, porque quando ele chegar aqui no meu while aqui e der N, ele vai sair do while, tá? Então, não preciso tratar o N por esse motivo. Vamos fechar o do while. Beleza. Agora vamos colocar aqui as informações dentro do nosso if aqui, que é quando a pessoa realmente quer atualizar, né, um determinado valor. Porque agora a intenção é a gente armazenar o novo valor e retornar para quem está chamando, né? Porque o retorno aqui nosso é uma string. Então a gente vai retornar o mesmo valor, caso ele aperte não, n, ou o novo valor, caso ele aperte s. Então aqui s eu vou agora capturar o novo valor. Então eu faço a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, eu faço uma pergunta, desejo alterar, agora eu falo, digite o novo valor para o campo, então vou colocar assim, digite o novo valor para o campo tal, agora posso tirar esse SN aqui, põe em 2 pontos, espaço, para digitar na frente, não coloquei println, para que tudo isso aconteça numa mesma linha, e agora eu faço a leitura desse novo valor, na própria variável valor, né, para ser substituído aqui o valor antigo pelo novo valor. Então, entrada.next line. Pronto, a nossa lógica está pronta. Agora eu só preciso retornar. Tá dando esse erro aqui, ó, vermelhinho, porque eu preciso fazer o return, porque minha função ela retorna uma string. E eu vou retornar o próprio valor. Porque ou o valor vai se manter inalterado com o valor antigo, ou vai ser sobrescrito pelo novo valor, caso entre nessa condição. Então eu faço aqui return valor. Finalizamos a nossa função. Ah, por algum motivo eu apaguei sem querer aqui o nosso while. Deixa eu ver onde que eu apaguei isso, que eu não lembro.
Eu vou copiar isso aqui, porque eu apaguei o meu while em algum momento aqui, ó, né, do while. Eu apaguei sem querer, então eu vou retornar aqui tudo. Foi aqui que eu apaguei. Então, deixa eu voltar aqui com o código. Ótimo. Return valor. Beleza. Agora, pessoal, vamos voltar aqui para o nosso if encontrado, né? E agora, se for encontrado, o que, que eu vou fazer? Qual que é a intenção? Primeiramente, eu vou imprimir os dados para o usuário e ver quais são os valores atual do registro que ele procurou, né? Através do SIAP. Então, professor.imprimir. Então, eu imprimo os dados do professor, assim como a gente fazia na remoção. E agora, eu vou chamar para cada campo essa função que eu acabei de criar. Então, para cada um dos campos. Então, vamos lá. O que eu faço aqui agora? Eu vou alterar professor, o objeto professor, eu uso a função set. Cada uma delas, vou começar com o nome aqui, ó, chamando que ele atualiza campos aqui dentro direto, ó. Atualiza campo. Passo o campo que eu quero alterar, que aqui no caso eu vou passar o valor dele, que é nome. E aqui eu passo o valor dele que está armazenado na variável, né, no meu objeto professor, através do get nome. Então, essa função me retorna uma string, que é ou o mesmo valor que está aqui em getNome, ou um novo valor, caso o usuário decida por um novo valor. Então, eu vou fazer isso aqui para todos os campos, não só para nome. Então, eu vou fazer isso aqui para campos. Vou fazer isso para núcleo. Inclusive, aqui eu posso pôr acento, tá? Porque aqui isso aqui só tem o objetivo de aparecer na mensagem de pergunta, né? Do usuário. SIAP. SIAP. E, por fim, CPF. São os campos do professor. Então, beleza. Agora, o que eu tenho que fazer? Depois que eu atualizo o meu objeto professor, utilizando a função set e utilizando a função atualiza campos para que o usuário digite essa informação, eu vou remontar o meu arquivo, né? Então, eu vou remontar o meu arquivo. Então, o meu arquivo, ele vai ter todas as linhas que não foram alteradas. Então, arquivo mais igual, concatenado com a nova linha. E a nova linha, ela tem que ser inserida naquela mesma ordem que nós inserimos na inserção. Então, eu vou aqui na inserção, para não ter erro, na nossa função de inserção, e vou capturar aqui, ó, na mesma ordem. E tem que ser na mesma ordem, porque senão toda a lógica nossa fica errada, né? Nós não podemos inserir uma ordem e atualizar em outra. Então, todos os campos concatenados com ponto e vírgula, né, adicionados em uma nova linha ao final do arquivo. Muito bom. Agora, nós vamos fazer a estrutura try-catch para atualizar o arquivo propriamente dito. Então, vamos fazer try catch. Aqui a gente coloca exception e aquela mensagenzinha, né, falando que houve um erro ao reescrever o arquivo, por exemplo. Vou colocar aqui, ó, erro ao tentar reescrever o arquivo, exibe a mensagem de exceção. E caso não ocorra um erro, né, primeiramente ele vai fazer o try antes de
evocar aqui a exceção caso tenha algum erro. Então a gente vai fazer um file writer, porque nós vamos escrever um arquivo, reescrever, né? E a gente faz um fw, que é o nome da minha variável, new file writer, passando o path. Depois a gente faz um buffered writer, faltou um R aqui, buffered writer, bw, new buffered writer fw. E agora eu uso essa variável bw para escrever propriamente dito o arquivo, reescrever o arquivo, né? Como eu não coloquei aqui o true na frente aqui do fwriter, quer dizer que o arquivo não vai ser adicionado uma nova linha, sim reescrito. Então, eu reescrevi todo o meu arquivo na variável arquivo. E agora eu fecho o meu arquivo. Pronto. Finalizamos. Basta agora exibir a mensagem de sucesso. Registro atualizado com sucesso. Agora é testar, né, pessoal? Se tudo deu certo, a gente já finaliza, né, o vídeo de hoje. Se não, a gente acha o erro e corrige. Vamos lá. Vamos entrar em professores. Percebam que a gente tem os registros aqui para ficar mais fácil de testar, né, de 1 até 4 em todos os campos. Vou mandar atualizar, por exemplo, o 3. Então, faltou a gente colocar, né, se eu apertar 3 aqui, ó, não vai acontecer nada, porque faltou eu colocar lá na nossa classe teste. Faltou colocar na classe teste. Vamos colocar aqui arquivo teste. Agora aqui na opção 3, professor arquivo ponto atualizar. Então, executamos de novo. Agora vamos lá em 2 professores. 3, atualizar. O SEAP, eu vou atualizar o SEAP número 3, que foi o que a gente combinou. Tá lá todos os campos com o valor 3. Deseja alterar o campo nome? Sim. Antônio. Eu posso dar um espaço aqui, é só por questão de estética, né? Depois a gente pode voltar no código. Antônio Rafael Santana. Campos, sim. Bom sucesso. Núcleo, sim. Informática. SEAP, sim. 1. CPF, sim. 11.1.11.11-11. Vamos ver se funcionou. Tá lá, ó, todos os campos atualizados, e percebam que ele foi passado para o final do arquivo, né? Ele estava aqui no meio, entre o 2 e o 4, e foi para o final do arquivo. Então, é isso que o nosso código faz. Ele armazena todas as linhas que a gente não vai mexer no arquivo, e depois a que a gente mexeu, ele manda para o final, tá? Mesmo que a gente coloque não em tudo, ela vai estar aqui no final, ó. Vamos, por exemplo, atualizar um outro registro aqui para vocês entenderem. Vou atualizar o 2. Por exemplo, o nome. Eu vou atualizar o nome, sim. Vou colocar aqui, André Silva. André Silva. Vou alterar o campus? Sim. Vou colocar aqui Juiz de Fora. Vou alterar o núcleo? Sim. Vou colocar aqui Meio Ambiente. Agora os outros eu vou alterar não. Nem SEAP e nem CPF. Vamos ver como é que ficou. Olha lá, André Silva foi para o final. E eu não alterei nem SEAP nem CPF. Então está funcionando perfeitamente. Então, pessoal, agora a tarefa de vocês, assim como nós fizemos na videoaula anterior, é fazer a mesma coisa, né? O botão remover para as outras opções do nosso menu, né? Que é técnico administrativo, terceirizado e alunos. Então, bom trabalho a todos. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula. Tchau!